A igreja é realmente uma, ou a gente tem uma falsa unidade, ou uma falsa unidade que menospreza a verdade? O que é que vocês... Ficou claro primeiro? Para a mesa? Ó, o grande quesito... Hã? Pega primeiro por Pois, certo, vamos pela primeira. Em decorrência de todas as divergências que a gente pode encontrar com relação a quesitos doutrinários, a confissões de fé, nesse aspecto, a igreja ela é uma, e por que há tantas divergências nesse quesito? Pode começar, era o intuito agora, você pode ficar à vontade. Porque eu queria logo começar questionando a pergunta. Porque isso é uma coisa bem comum, sabe? Esse tantas divergências. Mas nas igrejas tradicionais, né, que vem lá da Reforma, nós temos algumas, eu até diria, poucas divergências em relação à eclesiologia. Não são tantas assim. E a pergunta está, assim, meio que espantando a gente. Certo. Entendeu? Nós temos divergências, sim. Né? Por exemplo, a questão da sistemática de governo da igreja. Né? Você tem a sistemática episcopal, você tem a linha reformada, você tem o sistema congregacional. Né? Então, tem algumas divergências, né? no papel até dos oficiais em cada um desses. Então, mas não são tantas. Eu, sinceramente, eu não vejo tantas. Eu não sei a opinião, né, dos demais colegas aí. Então, o primeiro ponto é esse. Né? Agora, aí que vai... isso aí, a razão de ser é porque, por exemplo, quando aconteceu a reforma, primeiro que a reforma, ela não foi só a reforma do século XVI. É bom que fique claro isso. Né? Ali foi o ápice, né? Onde tivemos o grande destaque da figura de Martinho Lutero, mas esse movimento de reforma na igreja, inclusive até reforma na própria igreja católica também teve. Né? É uma coisa interessante que eu estava lendo um livro de história e falando disso. Mas esse movimento da reforma protestante, isso já vinha de até muito citado o caso de John Hus, que era um alemão também, que foi queimado, né? E quando ele estava sendo queimado, ele disse, né? Vocês estão matando o ganso, que Hus em alemão é ganso, né? Vocês estão matando o ganso, mas daqui a 100 anos Deus há de levantar um cisne e que vocês não vão poder calar. E realmente, cerca de 100 anos depois, vem Lutero, e nós temos ali a reforma do século XVI. Né? Então, outros já tinham até morrido por isso, como Hus e tudo mais, que defendiam esses valores, né, contrários a algumas doutrinas da Igreja Católica. Então, agora, quando veio isso aí, então você tinha Lutero ali na Alemanha, você tinha Calvino, né, não sei se nessa época ele não estava ainda, acho que ele estava na França ainda, depois foi lá para a Suíça. Né? Então, e outros reformadores que surgiram em outros lugares. Então, isso deu algumas diferenças, algumas nuances diferentes. Né? Mas, primeiro ponto que eu queria colocar, no meu entender, não são tantas diferenças, né? Na doutrina da igreja. E outra coisa também é que essas divergências não são em pontos essenciais à salvação. Né? Isso é importante também que fique claro, porque tem divergência na doutrina da igreja em si e em outros pontos, né? Secundário. Também, mas nenhum desses pontos das igrejas reconhecidamente evangélicas, protestantes, nenhum ponto é em ponto que vai afetar a questão da salvação. Né? Todos cremos na salvação pela fé em Cristo Jesus, unicamente pela fé em Cristo Jesus, né? E nada de obras. Né? Nós cremos nas Escrituras, como a palavra de Deus. Então, os pontos de divergências existem, né? Na doutrina da igreja, especificamente, não vejo como sendo tantos. Né? Agora, em nenhum caso, são pontos que vão afetar a condição da nossa salvação. Já? Porque tem os 3 minutos, né? Eu nem me lembrei disso. Foi mal. Eu esqueci. É porque aqui o coordenador está generoso, aí vamos embora. Então, resumidamente, é isso. Em relação à pergunta, de fato, no sentido espiritual, a igreja é uma. E quando eu falo no sentido espiritual, no sentido dela ser composta
por todos aqueles que são salvos, todos aqueles que passaram pelo processo de regeneração. É nesse sentido que Paulo, inclusive foi citado aí como um dos textos da exposição, lá em Efésios capítulo 4, ele diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 4, há somente um só corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, sob o ponto de vista espiritual, orgânico, como gostam de dizer os teólogos, a igreja é uma só. Por quê? Porque ela é composta de todos quantos são salvos em Cristo Jesus, quer os da presente existência, quer aqueles que já viveram no passado, quer aqueles que se converterão no futuro. E aí a gente tem aquela visão de igreja triunfante, igreja universal em relação à eternidade. Então, nesse sentido, no sentido orgânico, no sentido espiritual, a igreja é uma só. Porém, sob o ponto de vista institucional, daquilo que a gente vê como, percebe como igreja visível, aí ela vai ter as suas diferenças. E aí, que diferenças são essas? Pegando um pouco aí do que Fábio falou, né? Não vão ser divergências ou diferenças naquilo que é essencial. Existem determinados conceitos, existem determinadas doutrinas que elas devem ser comuns para todos aqueles que são salvos. As Escrituras Sagradas, como palavra de Deus, a ação de Deus na salvação. Então, nós temos aí uma linha de pensamento e doutrina que nos une, inclusive como igrejas diferentes sob o ponto de vista institucional. Agora, há determinadas especificações que realmente vai diferenciar de uma igreja para outra. Infelizmente, hoje, essas divergências, essas diferenciações, elas estão se tornando cada vez maiores. Mas no passado ela não era assim. Fábio falou a questão do período da Reforma Protestante. Basicamente, você tinha ali 4 ou 5 denominações. Você tinha os congregacionais, os independentes, os luteranos, os anglicanos, os presbiterianos, os batistas, mais 1 ou 2 denominações. E basicamente na doutrina elas eram iguais, divergia em algumas especificações práticas em termos eclesiásticos, como forma de governo, forma de batismo, mas em si as doutrinas eram as mesmas. E se você puxa um pouco, né, eu estava até falando para os alunos agora, antes de vir para cá na aula, se você vai para os primeiros séculos, aí que você encontra essa unidade, mesmo na igreja diversificada. Por quê? Porque essa unidade se baseava nesses pontos centrais da fé. Como hoje, desculpa só estar me estendendo aí na resposta, como hoje, infelizmente nós estamos distantes e cada vez mais nos distanciando por causa de vários conceitos que são emitidos hoje, aí você fica nessa sopa de letrinhas em relação à igreja, é igreja para tudo, que são criadas sob vários pontos de vista e pretextos e acaba fugindo daquela realidade inicial. Então, a grande questão da diferenciação hoje é mais, tempo esgotado, é mais mesmo por falta de conhecimento bíblico, de termos realmente uma unidade doutrinária naquilo que é geral, e por isso a gente termina tendo tanta diferença como, infelizmente, a gente tem hoje. Desculpa aí o passar do tempo. Vai terminar com pode ir. Vai ter a volta que eu vou. Vamos lá. E agora, hein? Depois dos presbíteros. Aí ficou o teólogo. Agora... Licenciado aí, só aumenta. É uma pergunta, para mim, é uma pergunta bem difícil. É uma pergunta bem difícil para mim. Embora eu tenha uma percepção, e eu vou expô-la aqui, eu também não tenho uma resposta conclusiva, já adianto, certo? Eu, de minha parte mesmo, não tenho um pensamento fechado sobre como responder essa pergunta. Bem, continuando o que o pastor falou aqui, quando ele aponta a questão da falta de conhecimento, e isso sendo um motivador para essas diferenças, e diferenças eu acho que mais no sentido de, não igreja orgânica, né, mas as denominações, as várias instituições que existem de cunho evangélico. Por que tanta divergência? Não sei se foi com essa intenção que foi feita a pergunta. Então, se a igreja é uma, organicamente, por que existem muitas denominações? Talvez era nesse sentido a pergunta, né? Eu vou dar a minha resposta, que eu considero parcial, a partir de uma ilustração que eu tomarei como ilustração o próprio texto bíblico,
que fala de um outro assunto, mas que, como ilustração, eu aplico como uma possível resposta ou parte de resposta para essa pergunta, que é o texto de Mateus, capítulo 19. Quem puder acompanhar, por favor, abram lá o texto. Mateus, capítulo 19, quando fala do divórcio. Mas o que é que tem a ver divórcio com igreja? Vamos ver. Nós somos a noiva de Cristo? Olha aí, tem tudo a ver, né? Mas não é esse o assunto dali não, certo? Mas, vamos lá. Eu vou ler a resposta que Jesus Cristo dá quando ele começa a responder à pergunta daqueles homens. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De sorte que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O Senhor vai falar do princípio, né? O princípio dessa unidade chamada casamento. Mas eles não se conformam com essa resposta de Jesus e tentam dificultar. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E eu tomo essa segunda resposta do Senhor Jesus Cristo como uma parcial resposta à pergunta que foi feita em relação às várias igrejas que existem, as várias denominações que existem, apesar de haver apenas uma igreja criada por Deus, composta dos membros salvos. Por causa da dureza do vosso coração. Então, a resposta mais plausível que eu, pessoalmente, encontro para essa pergunta: por que tanta denominação? Por causa da dureza do coração humano. A pessoa não concorda com uma coisa e aí não cede. Coração duro. E aí cria a sua própria instituição e assim se multiplica. Por causa da dureza do coração, é uma parcial resposta para essa pergunta. E o tempo já acabou também. Nem tem como dizer mais nada. Talvez depois, né, quando voltar. Então, a gente vai terminar agora. Eu espero ter contribuído de alguma forma com isso aí. Não é solução do problema, mas pelo menos diz que esse problema existe e há respaldo para isso, né?